Capítulo 3. Conforme fora combinado, os 21 especialistas na arte do ataque psíquico reuniram-se mais uma vez com o grão-mestre da loja Fogg. Trataram primeiramente da questão do diretor Z, presidente de uma grande instituição financeira e sabedor de importantes segredos dos 28 graus da loja de Silesius. Não sendo um irmão oficial da confraria, havia apenas duas saídas para o diretor Z: ou tornava-se um membro, ou teria que perder a vida. Como sua personalidade não se adequasse à loja, foi determinado que deveria morrer. Seu cargo, porém, conferia-lhe grande poder e influência, sendo decidido que primeiramente seria usado como instrumento para angariar altas somas em dinheiro. A loja era constituída basicamente por poderosos capitalistas cujas posses e riquezas, obtidas por meios ocultos, também lhes permitia acesso às principais fontes do capital, mesmo em tempos difíceis. Estavam eles prontos a empregar quaisquer meios para atingir seus objetivos, mesmo à custa de vidas humanas. Eram hábeis em explorar os mecanismos legais do Estado para objetivos pessoais e por meio de complexos métodos, treinamento, experiência, exerciam negócios criminosos sob o nariz de todos, sem despertar a menor suspeita, exploração facilitada pela pouca atenção dispensada pelo público alemão ao estudo das leis mentais e poderes ocultos. Frequentemente a loja realizava apresentações públicas sobre o ocultismo, destinadas a convencer a população de que o tema era apenas um amontoado de mentiras e fraudes. Sabiam muito bem que um conhecimento generalizado sobre filosofia oculta criaria uma nova ordem social a qual dificultaria enormemente seus objetivos. Além disso, suas palestras também funcionavam como uma forma de desacreditar os ocultistas genuínos, magos brancos, que poderiam denunciá-los ao mundo. Naturalmente que o trabalho realizado por Fragbato, ao demonstrar de modo convincente a existência de leis e poderes espirituais, despertava a hostilidade da loja. Fosse ele apenas um dos muitos e tão populares pseudo-ocultistas, a Fogg não teria motivos para intervir. O grão-mestre particularmente, nutria-lhe imenso ódio, não o perdoando por revelar seu passado ao irmão Hermes. Assim, os membros da loja decidiram usar de todos os meios possíveis para impedir que Fragbato continuasse seu trabalho. Antes, porém, era necessário preparar a morte do diretor Z. O secretário foi ao subsolo buscar Ellie, filha do zelador e acostumada a atuar como médium clarividente em vários experimentos da loja. A menina vivia com o pai, tendo a mãe morrido vários anos antes. Ellie tinha 18 anos, era magra e tinha os cabelos castanhos ondulados contrastantes com os imensos olhos azuis. Embora não gostasse de ser médium, não ousaria recusar uma ordem da loja, ato que custaria o trabalho do pai. Após alguns minutos, Ellie apareceu na sala de reuniões acompanhada pelo secretário. Um sinal foi dado e um sofá revestido por uma capa de seda branca colocado no centro da sala. Uma segunda capa de seda foi mantida próxima caso fosse necessário isolar a médium durante o experimento. O grão-mestre deu o sinal para iniciar a sessão. Ellie deitou-se no sofá e o secretário, sentado numa cadeira ao lado, olhou-a profundamente, sussurrando poderosas palavras. Em instantes Ellie entrou no primeiro estágio hipnótico e através de passes magnéticos o mago conseguiu colocá-la no estado mais profundo possível, enfatizando a região da garganta, para que a garota pudesse falar durante a sessão. Ellie estava tão habituada a esses estados de transe que era capaz de executar qualquer comando sem dificuldades. Primeiramente, foi-lhe ordenado que visitasse Fragbato mentalmente a fim de descobrir o que fazia naquele exato momento. Ela imediatamente informou que o mago realizava experimentos mágicos e um palco. Ao ouvir isso, o secretário rapidamente chamou o espírito da jovem de volta, temendo que Fragbato pudesse notá-la e assim descobrisse as atividades. Ellie foi então ordenada a relatar as atividades do diretor Z. A jovem respondeu que ele se encontrava sozinho em casa, lendo os jornais do dia. De posse deste conhecimento, o grão-mestre fez um sinal e os irmãos formaram um círculo em torno de Ellie e do secretário. O grupo carregou-os
Magneticamente, quando a tensão tornou-se suficientemente forte, o grão-mestre ordenou à jovem que fizesse o diretor adormecer para que pudessem controlá-lo mais atentamente. Assim, não demorou muito para que Z fosse tomado por uma repentina sonolência, adormecendo assim que colocou a cabeça no travesseiro. Através deste ataque mágico, Z tornara-se alvo do poder da loja. O secretário, com expressão grave, imprimiu o nome de Z em um disco de cera especialmente preparado para a atividade. Colocou-o no centro do plexo solar, estabelecendo assim estreita relação espiritual com a vítima. Em seguida, o disco foi colocado na testa da garota por alguns minutos a fim de tornar o espírito do diretor suscetível a receber ordens a longa distância. O secretário tocou os ouvidos e o coração da médium, após o que afastou-se silenciosamente. A corrente formada pelos irmãos abriu-se por um instante, o sofá com a jovem foi arrastado para um canto e o grão-mestre acomodou-se no centro do círculo. Em seguida, aqueceu ligeiramente o pequeno disco de cera e moldou em forma de concha. Entoando continuamente uma fórmula mágica, colocou-se em um estado de transe de modo a estabelecer contato psíquico profundo com o receptor, enquanto ele mesmo recebia o poder energético do círculo, formado pelos irmãos. Com uma voz preenchida com o poder da sugestão, dirigiu-se ao pequeno artefato de cera que trazia nas mãos. Um jovem irá ao seu escritório amanhã de manhã, pontualmente às 11h45. Ele estará vestindo um terno escuro e uma gravata vermelha. Este homem vai lhe pedir um empréstimo de 1 milhão de marcos para um projeto de construção na Suíça. Você será incapaz de resistir e prontamente fará o que lhe foi pedido. Depois que ele tocar a testa com a mão direita 3 vezes, você assinará um cheque de 1 milhão de marcos e o entregará ao homem. Após isso, sentir-se irá muito cansado e adormecerá por exatamente 5 minutos. Quando despertar, esquecerá tudo o que ocorreu e em nenhuma hipótese vai lembrar a aparência do homem. Todos os detalhes do incidente desaparecerão de sua memória e desse momento em diante, você começará a sentir-se mal, terá as mesmas sensações de alguém profundamente doente, sendo assombrado por terríveis pensamentos. Sua mente ficará completamente desordenada durante algumas horas e a cada novo dia, você se sentirá cada vez mais cansado e deprimido. Ficará irritado com as menores coisas e, consequentemente, não encontrará descanso em coisa alguma. Nada neste mundo poderá lhe trazer alegria e finalmente, quando todos à sua volta já não puderem suportar sua presença, você, após exatos 14 dias, cometerá suicídio com seu revólver. Diretor Z era considerado um homem honrado, famoso por seu talento financeiro. Certa vez em Londres fora roubado e desde então tornara-se muito cauteloso, mantendo sempre uma pistola consigo. Após o grão-mestre ter concluído suas sugestões hipnóticas, olhou para a concha de cera por mais alguns minutos, fez um sinal ritual e envolveu o artefato no tecido de seda lilás que o secretário trouxera. Lentamente os irmãos dissolveram o círculo mágico, tomando seus lugares na sala. O sofá com a médium ainda em transe foi levado de volta ao centro e o secretário ordenou que o espírito da garota voltasse da casa do diretor para ser novamente enviada a Fragbato, o qual a esta altura já terminara sua apresentação, encontrando-se em visita à casa de um amigo. A médium deu aos irmãos o endereço exato, relatando que os membros daquela casa já dormiam, exceto pelos 2 homens que dissertavam animadamente sobre os problemas do ocultismo. O ânimo da conversa impediu Fragbato de notar que era observado. Tendo recebido estas informações, o secretário chamou o espírito da médium novamente e com alguns passes magnéticos seguidos de fórmulas correspondentes, ele voltou à consciência, sem ter a menor ideia do trabalho que realizara para a loja. Ela sempre achará sinistras aquelas reuniões, mas consentia em troca de um dinheiro extra. O secretário então gentilmente conduziu-a para fora da sala, dando-lhe algumas notas como recompensa. Um dos segredos dos membros da FOIC era sua capacidade de colocar alguém em estado de sono profundo, despertar esse alguém, torná-lo doente ou saudável, revigorá-lo ou até mesmo matá-lo, sempre que quisessem. Os
principais membros da loja, entretanto, só adquiriram estes conhecimentos através do pacto celebrado com o príncipe dos demônios. Com seus métodos mágicos, eram capazes de influenciar qualquer pessoa inexperiente, a qual tornava-se totalmente incapaz de descobrir a fonte das influências malignas. Frabato era um caso especial para a loja, já que além de estar totalmente familiarizado com práticas ocultas de toda a espécie, estava também sob a proteção dos Irmãos da Luz, já conhecidos da Fork, mas não em profundidade, pois estes desconheciam a verdadeira extensão dos poderes daquela fraternidade branca. Decidiram então, após breve discussão, colocar Frabato sob um ataque mágico e para isso o secretário trouxe da sala de máquinas um aparelho chamado Tepapone e colocou-o cuidadosamente no centro da sala. Essa arma era o segredo mais importante e letal do arsenal da loja. Um instrumento mágico vibratório cujas irradiações eram capazes de matar à distância. Seu funcionamento consistia na colocação de uma fotografia, ou o boneco representativo de qualquer animal, humano ou não, sob seu foco vibratório, fazendo com que a vítima fosse afetada em seus corpos astral e físico. Substâncias de qualquer espécie poderiam ser destruídas por este instrumento e além disso ele também servia como um transmissor energético sem fio, algo desconhecido da ciência à época. Como qualquer tipo de pensamento pudesse ser transmitido pelo aparelho, as várias mazelas causadas por ele, entre as quais doenças nervosas e envenenamentos, frequentemente confundiam a medicina. Tipicamente, uma imagem ou objeto pessoal era suficiente para estabelecer contato com a vítima, lembrando que não havia limites de distância. Como Frabato era uma personalidade pública, não foi difícil a Fork obter uma foto do mago nos jornais para o ataque. Assim, para iniciar a sessão grão-mestre dispôs a imagem de Frabato na mira do raio do Tepapone e acendeu o combustível composto por elevada porcentagem de álcool. Ao mesmo tempo os outros irmãos formaram um círculo mágico em torno do aparelho para iniciar o combate telepático, condensando o elemento fogo no plano físico. Os magos negros geralmente recorrem a este método de aniquilamento no caso de a vítima possuir grandes habilidades ocultas. Usado frequentemente para as execuções da loja, o Tepapone nunca falhara em seus resultados letais, sendo o óbito de suas vítimas habitualmente diagnosticados como acidente vascular cerebral. Frabato prosseguia em animada conversa na casa de seu amigo, tão absorto na discussão que a princípio não percebeu o ataque empreendido pela Fork. Foi somente quando sentiu um repentino excesso de transpiração que notou circunstâncias anormais à sua volta. Desconfiado, subiu e desceu do quarto algumas vezes, procurando a causa do calor incomum, o qual nunca experimentara antes. A temperatura elevou-se progressivamente, atingindo outro homem na sala, o que fez Frabato compreender que a causa do súbito aumento de temperatura não estava em seu corpo físico. Quando o relógio e o anel começaram a queimar-lhe a pele, não teve dúvidas de que alguma força estranha tentava destruí-lo. Tentou lutar e confrontar o poder, mas o calor já era de tal modo intenso que não lhe foi possível se concentrar, deixando-se cair numa cadeira, observado pelo perplexo e impotente amigo. O que se poderia fazer num caso destes? Procurar ajuda médica não teria sentido. O que um médico poderia fazer contra ataques mágicos? O sangue fervia-lhe nas veias e, embora tentasse resistir, não conseguia influenciar o corpo através da mente. Desesperado, rogou a Deus por ajuda e inspiração. Estava convencido de que se esse não fosse o momento final de sua encarnação, conseguiria a ajuda necessária. O amigo tentou magnetizá-lo, mas logo recuou devido ao insuportável calor na sala. Subitamente, Frabato ouviu uma voz interior dizendo: "Desvie com a água." Ele abriu os lábios e sussurrou: "Água. Muita água." Rapidamente seu amigo saiu pela porta, retornando com um balde cheio e instantaneamente Frabato recobrou a clareza e o poder de seus pensamentos. A água foi ficando mais e mais quente enquanto o amigo trazia mais baldes cheios. O calor continuou sendo transferido para a água por um longo tempo, visto que o ataque da loja continuou incansável.
Como as vibrações destrutivas tornaram-se ineficazes sobre seu corpo, Frabato logo se sentiu forte o bastante para empregar a clarividência. Espiritualmente, rastreou o campo energético, descobrindo que tinham sua origem na loja Fogg. Vocês irão se arrepender por me atacarem desta forma, pensou. Tanto quanto permitir a lei espiritual, trabalharei para derrotar todos os seus planos futuros. Frabato prosseguiu desviando as sombrias energias para a água. Através da clarividência, observou que a sessão macabra na Fogg ainda prosseguiria por 1 hora e após seu término os magos interromperam o círculo mágico, retirando a foto de Frabato da mira do Tepapone. O grão-mestre e o secretário fecharam o perigoso aparelho trancando-o em seguida na sala de equipamentos. Ainda conversaram por um breve período, satisfeitos ao imaginarem a morte de Frabato estampada nas manchetes dos jornais com o posterior cancelamento de suas apresentações. Outro encontro foi marcado para a próxima noite, a fim de comemorarem a vitória sobre o odiado inimigo, sendo os trabalhos dissolvidos naquele dia. Nesse momento Frabato abandonou as observações e como não tinha conhecidos em seu hotel, aceitou o convite do amigo para passar a noite por ali mesmo. Antes de ir para a cama, porém, pediu um pedaço de fio de cobre ou ferro e uma faca de cozinha afiada. Seu amigo atendeu ao estranho pedido e observou o mago puxando o fio em volta da cama, ligando-os às extremidades da faca e colocando-os no chão. Concentrou-se profundamente por alguns momentos, carregando o fio protetor nos 3 mundos. Com esse procedimento, isolava-se contra qualquer influência espiritual nociva. Após despedir-se do amigo, Frabato agradeceu a Deus pelo maravilhoso resgate e logo adormeceu profundamente. Capítulo 4. O grão-mestre da Fogg sentou-se num elegante café em Pragerstrasse, bebia um copo de café e folheava as páginas do jornal de Dresden. Nenhuma notícia sobre a morte de Frabato? Isso não pode ser verdade. O Tepafone nunca falhou. E por qual outro motivo nós fizemos um pacto com o príncipe dos demônios? Estes eram os pensamentos que martelavam em sua mente. Raiva e desapontamento fadigavam seus nervos. Os irmãos da loja queriam celebrar o sucesso naquela noite, e agora esta desgraça. Tal falta, sem dúvida, abalaria a convicção de alguns membros no poder da loja. E, acima de tudo, o grão-mestre também notava que sua própria autoridade estava em perigo. Ele ordenou o cancelamento da reunião daquela noite e foi à loja sozinho. Logo que chegou, foi para uma sala do templo usada apenas para operações mágicas executadas pelo grão-mestre. A sala tinha uma única janela que podia ser tapada com uma cortina. Perto da parede leste, uma coluna tetragonal ornamentada com signos mágicos servia como um altar. O equipamento mágico já está disposto lá. Acima dela, estava a figura de Baphomet, o supremo deus dos magos negros. As paredes estavam cobertas com um veludo azul escuro. Havia um grande lustre pendurado no centro de um forro azul claro. No altar estava uma pequena lâmpada mágica, chamada de lanterna mágica pelos ocultistas. Nela brilhavam as 7 cores do arco-íris, simbolizando a aliança com as 7 esferas planetárias. Em cada canto da sala, havia 2 velas grandes, em magníficos candelabros de prata. Embora a sala pudesse ser iluminada por luz elétrica, apenas as velas e a lanterna mágica foram usadas para a operação mágica. O grão-mestre tirou um casaco de seda azul escuro e um lenço de cabeça da mesma cor de um armário. Ele fechou a porta do templo, despiu-se, e vestiu o lenço e o casaco. A parte do lenço que cobria sua testa era ornamentada com um pentagrama invertido bordado em prata. Um par de chinelos de seda violeta adornavam seus pés. Ele abriu um cofre e retirou dele uma enorme capa branca, que colocou no chão. A capa era bordada com um círculo mágico multicolorido, em forma de uma cobra cujas costas eram ornamentadas com vários nomes. Havia um triângulo acima do círculo bordado. Ele apontava para cima e havia letras em seus cantos. O centro do círculo continha um pentagrama invertido, bordado em vermelho púrpura.
Cada canto do pentagrama era ornamentado com uma letra, lidas juntas como Satã. O grande mestre colocou uma travessa como incenso sobre o triângulo e pôs 5 velas lisas em volta do círculo. Então, ele examinou cuidadosamente cada parte do equipamento mágico, pois nada deveria ser esquecido durante as invocações que ele tensionava fazer. Apesar da proteção que ele havia adquirido através do pacto demoníaco, o menor descuido poderia ter severas consequências. Após a adição do pó de incenso, o grão-mestre acendeu o carvão no turículo e um forte odor preencheu a sala. Logo, ele acendeu as velas e desligou as luzes. As cortinas mantinham fora a luz do dia. O grão-mestre entrou majestosamente no círculo mágico. Sua mão esquerda agarrou a espada mágica, a mão direita a baqueta. No seu pescoço estava pendurado um lâmen com o selo da criatura que estava prestes a invocar. De frente para o leste, ele recitou a fórmula de invocação com fervor. Estou unido a vós, salamandras e espíritos do fogo infernal. Vosso elemento está sujeito a mim em todos os 3 mundos. Chamo-te e invoco, príncipe dos espíritos do fogo infernal. Invoco-te, em nome de Satã, teu sagrado mestre, que é nosso Lorde soberano. Como aliado de teu mestre, te ordeno em seu nome sucumbir à minha vontade e apoiar meus propósitos através de teu elemento. Imponho-te minha espada mágica, e te forço à absoluta obediência. Demando de ti que teus cruéis espíritos do fogo sejam submetidos à minha vontade e que eles me ajudem com meus planos em qualquer hora. Em nome de teu mais elevado Lorde soberano, com quem sou ligado pelo pacto, te ordeno a perseguir e destruir Fragato. Príncipe dos espíritos do fogo infernal. Apareça aqui agora, visível ante o círculo, para confirmar a recepção de minhas ordens. Após o grande mestre ter recitado apaixonadamente esta evocação, as chamas das velas aumentaram e o chão começou a vibrar. Um raio brilhante apareceu no meio do triângulo e uma voz estridente agora era ouvida. Eu ouvi seu pedido, grande mago. Nós devemos te servir, pois nosso Supremo Lorde está submetido a ti. Por isso, meus súditos e eu perseguiremos Fragato onde a influência de nosso elemento tornar isso possível. Porém, eu não posso garantir sucesso total, pois Fragato deve cumprir uma missão especial na Terra. Seu destino não é como os dos simples mortais. A forma da criatura se tornava cada vez mais visível, línguas de fogo dançavam ao seu redor. Um calor intolerável emanava da criatura, cujo poder era tão penetrante que o próprio grão-mestre se sentia em perigo. Ele levantou sua espada e apontou a entidade. A ser de fogo sumiu com o estalido de um trovão, fazendo o chão abaixo dos pés do grão-mestre vibrar. Depois de descansar e se concentrar por algum tempo, o mago negro virou-se ao sul. Vós, forças do elemento do ar. Todo o meu ser está agora em contato com o vosso elemento. Rei das criaturas demoníacas do ar, ouça meu chamado e obedeça a minha vontade. Como um aliado de teu altíssimo Lorde, te evoco no nome dele. Tu e teus espíritos alados que passam através da atmosfera em tremendas velocidades devem obedecer às minhas ordens. Eu te invoco, Rei dos espíritos demoníacos do ar. Torne-se visível aqui ante meu círculo e confirme a recepção da demanda, caso tu hesites, pois caso assim faça, torturá-lo-ei e atormentá-lo em nome de teu mestre. Rei do ar, apareça para mim agora. Em meio a gritos ensurdecedores, o espírito do ar tornou-se visível no triângulo mágico. Seu verme! Se tu não fostes aliado de meu altíssimo Lorde, eu cortaria-te em pedaços com o meu elemento. Como se atreve a ameaçar-me de tal maneira? É somente devido ao teu pacto que devo-lhe obediência. Agora, fale logo. Eu peço a destruição de Fragato, o grão-mestre gritou autoritariamente. Teus espíritos do ar persegui-lo-ão continuamente e frustrarão cada ação dele. Faça um fraco impotente. Farei o que estiver dentro do meu poder, mas não posso prometer nada, pois os irmãos de luz estão do lado de Fragato. O rei do ar responderá desdenhoso, e então ele também se foi. Amém. Sou da posição especial de Fragato, seu poder e a fonte de sua proteção causaram ataques de ódio e raiva na alma do grão-mestre.
Neste estado de espírito, ele virou-se a oeste. Forças da água, eu vos conjuro. Ouça a minha demanda, seres elementais da água. Possante príncipe demônio das águas, eu te invoco. Sou unido ao teu elemento e falo tua língua. Te chamo em nome de Satã, teu lorde. Eu, ó, aliado de seu soberano, devo ser obedecido imediatamente. Suba do oceano bribombante e torne-se visível aqui ante o meu círculo para confirmar a recepção de meu pedido. Não recuse vir ou eu persegui-lo em nome de teu regente infernal com o elemento fogo. Príncipe das águas, apareça para mim. Com um estrondo imenso, um estranho ser, metade peixe, metade humano, materializou no triângulo mágico e dirigiu-se ao mago com uma voz rouca. Tu me evocaste pelo meu elemento, mesmo ainda sabendo detesto grandes cidades. Se tu não foste aliado de meu mestre, eu teria te afligido pelo meu elemento, graças às tuas ameaças. Agora, diga-me o que tu queres e farei isso rapidamente. Fervilhando de raiva e ódio, o grão-mestre clamou: Eu não te chamei das profundezas do mar sem razão. Em nome de teu Senhor e Mestre, exijo a perseguição e destruição de Frabato. Ele é o primeiro a resistir à nossa loja, e, portanto, quero ele destruído. Tentarei cumprir teu desejo. O que está em meu poder será feito, mas o sucesso não pode ser garantido. Muito dependerá se pudermos agarrar Frabato num momento de fraqueza. O mago dispensou a criatura com sua baqueta mágica. Ela desapareceu. O grão-mestre ficou enraivecido que os príncipes dos elementos não prometeram-lhe sucesso pleno. Ele começou a compreender as grandes dificuldades que estavam por vir. Para poder completar seu quadrado mágico, foi evocado o príncipe da terra também. Ele virou-se ao norte e disse: Terrível príncipe infernal do elemento terra, o aliado de teu senhor te chama. Em nome de Satã, saia das profundezas e apareça ante meu círculo e confirme que recebestes meu desejo. Obedeça a meus comandos, imediatamente, se não atormentá-lo em nome de teu mestre. Príncipe da terra, apareça agora. O chão sob os pés do grande mestre estremeceu e, com um rugido estridente, um pequeno homem com o cabelo cinza e um longo queixo apareceu no triângulo mágico. Seus grandes, escuros e profundos olhos cintilavam para o mago negro. Em sua mão direita, ele erguia uma lanterna que emitia uma luz estranhamente opaca, contudo intensa. O espírito da terra olhava para o mago com um olhar penetrante, e disse: Relutante, deixei meu reino para tua vontade obedecer. De acordo com as leis espirituais e pelo teu pacto devo obediência a ti até morrer. Qual é teu desejo? A voz profunda e o poderoso olhar gélido da criatura causavam arrepios na espinha do magista. De repente, ocorreu-lhe que em sua morte, ele se tornaria um servo desta criatura. O príncipe de elementais da terra esperava calmamente no triângulo mágico. Ele podia ler os pensamentos e sentimentos do magista facilmente, e parecia enchê-lo de grande prazer que aquele homem louco seria seu vassalo no futuro. Embora quase paralisado, o grão-mestre se recompôs, dizendo: Eu sei o que me espeta, mas no presente momento não posso permanecer inativo e assistir um estranho celebrar seu sucesso e ridicularizar nossa loja. Portanto, exijo que tu persigas e destruas Frabato com todos os teus poderes. Leve-o às profundezas de teu reino e o cerque com um véu de escuridão, assim ele não poderá escapar. Esta é a minha vontade. Extermínio de Frabato servirá à imagem de teu mestre e de nossa fraternidade. Farei o que está em meu poder, respondeu o espírito da terra, mas não posso garantir o pleno sucesso no caso de um homem como Frabato. O espírito da terra desapareceu e todo o edifício tornou-se silencioso como um cemitério. A evocação dos seres elementais havia esgotado o grão-mestre de tal maneira que ele permaneceu no círculo mágico como se estivesse fisicamente castigado. Respirava pesadamente e um vazio invadira sua mente. Ele viu o espírito que o servia todos os dias em pé num canto da sala. Esta entidade estava ao seu lado por muitos anos, o ajudando a realizar suas vontades. O magista havia se tornado completamente dependente da criatura.
Ele estava ciente que não mais tinha poder para soltar a si mesmo de suas correntes. As leis espirituais não lhe davam nenhuma chance para anular seu pacto com os regentes das forças demoníacas. O poder que ele havia ganhado através do pacto não duraria para sempre, e, tal como era um mestre hoje, poderia ser um escravo amanhã. O grão-mestre era incapaz de satisfazer sua cobiça por poder material e riqueza com suas habilidades ocultas. Deste modo, acabou sucumbindo à tentação do pacto. Um sentimento de dependência recaía sobre ele como um pesadelo. Neste exato momento, o grão-mestre sofria tormentos infernais que nunca antes haviam sido experimentados na vida. Seu ódio por Fragbato era imenso, não obstante, sua aversão fora incendiada pelo fracasso dos príncipes dos 4 elementos em lhe garantir sucesso. A pergunta era: que poderosa autoridade está por detrás de Fragbato? Isso martelava a cabeça dele. Quero ele destruído, mesmo que eu tenha que arriscar minha própria vida. Dirigido por estes pensamentos, o grão-mestre decidira evocar o grande mestre das forças infernais ele mesmo, para pedir que ele satisfazesse seu desejo. O mago negro colocou a espada no chão, dentro do círculo, e logo posicionou seu pé esquerdo em cima dela. Então, levantou a varinha mágica com a mão direita e desenhou o selo da escuridão no ar, o acordado sinal que evocaria o demônio supremo. Ele mal havia completado o selo quando um raio brilhante acendeu do solo e iluminou todo o quarto. O grão-mestre estava ali, como se atingido por um raio, lutando para se manter consciente, já que o quarto estava preenchido com uma vibração paralisante e mortal. Nenhum mortal comum estaria apto a sobreviver àquela terrível energia. Apenas o pacto do grão-mestre o salvava da aniquilação imediata. Uma figura muito peculiar condensou-se lentamente no triângulo, ostentando uma cabeça com chifres de um bode, e um peito humano com pelos. As mãos da criatura eram bizarras, com dedos semelhantes a garras, seus pés eram como cascos de um boi. Uma cauda longa e grossa completava a figura. Depois que a aparição tornou-se totalmente visível, o raio desapareceu no chão. Muito raramente o magista havia visto este espírito, pois isto era Baphomet, o mestre dos demônios. Baphomet falou ironicamente para o vacilante grão-mestre: Bem, grande mago, conheço seu desejo de destruir Fragbato. É uma boa ideia e apoiá-la com todas as minhas forças. No entanto, não será fácil, pois este Fragbato é um homem com uma missão espiritual especial. É por isso que os nossos métodos falharam até agora. Caso você insista em teu pedido, enfrentaremos uma tarefa difícil. Talvez tu devesses gastar o resto de tua vida aproveitando outros prazeres. Uma batalha era travada entre a consciência do grão-mestre, seu medo e seu ódio. Finalmente, o ódio fora vitorioso e numa fúria cega ele balbuciou: Eu fiz este pacto para quê? Tu estás obrigado a ajudar-me até o final de minha vida. Talvez tu possas triunfar sobre mim após minha morte, mas agora exijo tua ajuda para exterminar Fragbato. Só assim terei prazer em minha vida. Que ele seja eternamente condenado. Após o magista ter proferido sua maldição, o sinistro visitante desapareceu sem nada responder. A tensão paralisante havia se dissolvido. Completamente esgotado, o grão-mestre proferiu a fórmula de despedida para todos os seres que tinham sido evocados, ao passo que fora feito a adição de algumas fórmulas de proteção, apenas por precaução. Ele trancou apressadamente todo o aparato mágico em seus respectivos armários e deixou o templo. Logo, ele estava caído num sofá numa sala adjacente, incapaz, por algum tempo, de pensar com clareza. Depois de uma forte xícara de café, o grão-mestre se sentia um pouco revivado, todavia, era incapaz de abandonar os dramáticos eventos do dia. O sol estava brilhando no céu azul, mas o grande mestre estava carrancudo enquanto deixava a loja, rapidamente fazendo seu caminho de casa.